Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem, que nos veem, que nos escutam, que vão participar hoje aí de mais um momento único para a nossa associação, a Comprema, que é a Associação de Conscientização para a Preservação do Meio Ambiente. E hoje nós temos aqui conosco o Daniel Cosme, nosso vice-presidente, e o nosso convidado de honra, que nós estamos efetivamente emocionados de ter conosco, o professor Lauro Eduardo Baca, e a gente vai conversar um pouquinho com ele. Hoje a ideia é a gente escutar essa pessoa que há tanto tempo consegue casar, né, a pessoa e o meio ambiente. A meta, parece que a meta de vida é fazer com que as pessoas sejam mais felizes, mas que essa felicidade esteja junto com o meio ambiente, com a natureza, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho dele, da reserva particular que ele tem, da questão da associação, que o professor também é um dos associados fundadores, que é a Caprena, né? E também, para o nosso interesse aqui da nossa região, Balneário Camboriú e Camboriú, a gente tem muito interesse também dessa questão do Parque Nacional ali da Serra do Itajaí, que o professor também aí conduziu. Então, eu vou passar só para o Daniel para ele também se apresentar, né? O meu nome é Patrícia de Brás, eu não me apresentei, eu acho. Eu estou na Comprema, também sou uma associada fundadora. Hoje eles me colocaram na função de presidenta. Nós somos uma associação bem nova, né? Então a gente se efetivou legalmente em agosto, e nós temos aí uma luta, não digo, mas a questão mesmo de estar trazendo aí para a nossa região, né, Balneário Camboriú e Camboriú, uma questão mesmo de conscientização da importância das nossas áreas verdes, da importância do nosso meio ambiente, de tantas outras ações que no nosso dia a dia nós possamos fazer para que a gente esteja conectado cada vez mais com o meio ambiente. Tá bom? Passa a palavra, Dani, para ti, depois tu passa para o nosso convidado aí de honra. Beleza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Né? Eu sou o Daniel Cosme, também associado fundador da Comprema. Estou como vice-presidente, né? Conseguimos convencer a Patrícia a ser presidente se eu fosse o vice, então estamos aí. E já de início vamos passar a palavra para o professor Lauro Eduardo Baca, para que ele fale um pouquinho da sua formação e já divida com a gente todo esse conhecimento que ele tem para compartilhar. Professor, a palavra é sua. Tá bom, mas é para ir conversando, né? Tá. Bom, boa tarde a todos, e com muita honra que eu estou aqui para tentar trocar alguma ideia a respeito dessa delicadíssima questão ambiental, né? Meu nome é Lauro Eduardo Baca, eu me interesso pelas questões ambientais, sei lá, desde que eu me conheço por gente. Eu sempre digo que lá na África tem a mosca azul, que causa, né, a anemia falciforme, né, quem é picado pela mosca azul, e eu faço parte do grupo das pessoas que foi picado pela mosca verde, já desde tenra idade, né? E desde pequeno sempre gostei de natureza, sei lá, com 10, com 11 anos, né, tentei escrever um trabalhinho sobre cobras, né, porque eu me interessava muito sobre cobras, na minha infância, meu pai era do interior, meus tios, irmãos do meu pai, todos do interior, da avó, e eles contavam muitas histórias, né, e isso me impressionava muito, né. E um tio meu, muito safado, um dia pegou uma cobra d'água na mão e ameaçou jogar em cima de mim e do meu irmão. Nós saímos correndo desesperados, e não é que ele jogou a cobra, de verdade. Eu só vi aquele bicho passando por cima da minha cabeça, caiu na minha frente, e na velocidade da corrida, a gente foi assim, em cima da cobra, se debatendo na nossa frente. Só escutei minha mãe na janela de cima brigando com meu pai e meu tio, dizendo que isso não se faz com crianças, não é coisa que se faça com criança. Mas, sei lá, ao invés de ficar apavorado e com medo, nunca tive medo de cobra, já fui picado por jararaca, se eu encontrar uma jararaca no meu caminho, não tenho o menor problema,
né? Quem tem que se cuidar somos nós, né? E etc. Bom, aí já desde jovem, então, a gente se interessou por isso. No segundo grau, no Colégio Pedro II, à noite, ou seja, quem estudava à noite na época é porque tinha que trabalhar durante o dia. Mesmo assim, fundamos um clube de biologia. Nelson Lindner, bastante conhecido também, fazia parte desse clube, Cláudio Fernando Kraus, soube recentemente que já está falecido, Asteroide, Paulo Zwicker, e uma série de pessoas. Nós nos reuníamos aos sábados lá no Museu Fritz Miller. Aí fui fazer História Natural na FURB, por sorte, esse curso que eu mais queria fazer foi um dos primeiros cursos que a FURB ofereceu, então me formei em História Natural. Na faculdade fundamos o clube, a Acaprena, né, que é essa ONG ambientalista, que agora recebe de braços abertos a ONG de vocês, a Acomprema, né? Eu gostei demais do de conscientização, né? Essa palavra diz tudo, conscientização. Ou seja, agir com amor, mas ao mesmo tempo baseado na verdadeira consciência que é calcada em princípios científicos, em fatos concretos, né? Podemos ter muita paixão por uma coisa, mas paixão nenhuma substitui o conhecimento científico, né? Nós podemos morrer de amores pelo Maradona, mas daí para idolatrar o Maradona é outra história, né? A gente pode ter toda a admiração do mundo por uma pessoa, mas, como disse o pensador, coitado do povo que precisa de heróis, né? Então, nada contra o povo argentino, nós também fazemos, é a coisa normal da espécie humana. Então, é isso aí fundamos a Caprena. Logo antes de fundar a Caprena, eu comecei a trabalhar no Colégio Pedro II, dar aula, já no meu segundo ou terceiro ano de faculdade, segundo ano já. E ali fundei também um clube de biologia, que ainda funcionou muitos anos depois que eu deixei o colégio, né? Também na mesma base de cada sala de aula, na época o colégio tinha muitos alunos, de cada sala de aula, passei de sala em sala, perguntando quem queria fazer parte de um clube, e numa turma de 30, 40 alunos, sempre tinha uns 2, 3 que se interessavam, e formamos esse clube de biologia. Então, foi o clube de ciências como aluno de segundo grau, clube de biologia quando comecei a dar aula, a Caprena, ainda como aluno da FURB, foi fundado por alunos, né? E que existe até hoje, é a ONG ambientalista mais antiga do estado, né? Acho que já falei demais, me coloco à disposição de vocês para seguir a conversa adiante. Professor, deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor, hein? Como é interessante, assim, né, quando a gente tem essa questão, o senhor vai contando a sua história, aonde o senhor tocou, aonde o senhor passou, o senhor tentou afetar outras pessoas para que eles tivessem realmente esse respeito, essa conexão com esse meio ambiente. E aí o senhor agrupa pessoas e discutem sobre o meio ambiente, é mais ou menos assim que o senhor fazia nesses clubes de biologia? Mais ou menos assim. O clube de biologia também se reunia aos sábados, né? E começamos a fazer saídas de campo e íamos muito à praia, no tempo que era gostoso ir à praia. Agora a praia não existe mais praia, existem cidades à beira-mar, né? Com todo o respeito a todo mundo, não tem mais praia. Eu adorava mergulhar, máscara, snorkel, nunca mergulhei de cilindro, mas de máscara, snorkel, né? E agora eu não faço mais, que não tem mais lugar sossegado, não tem mais lugar que não passa alguém de jet ski quase na cabeça da gente, e aquela muvuca, engarrafamento de trânsito, etc. Mas, enfim, eu sempre fiz isso, né? Então, o clube de biologia, a gente fazia esses trabalhos fins de semana. Na época, não tinha essa, digamos assim, essa liberalidade de hoje, então os pais ficavam muito preocupados em deixar as filhas, meninas, irem juntos, né? Ainda que adolescentes já, né? Mas a gente chegava num galpão de pescador, pedia licença para ele, dormia lá naquele galpão, todo mundo no chão, eu, professor, no meio, hoje jamais precisaria isso, eu, professor, no meio, rapazes de um lado e meninas de outro. E também, por muito tempo, eu fiquei assim, invejando quem podia viajar, eu gosto muito de conhecer lugares, e não tinha recursos para viajar para o exterior. Aí decidi, não, vamos fazer o seguinte, vou conhecer o meu estado, né, Santa Catarina. E quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente de Blumenau, a primeira vez, na época era assessoria de meio ambiente,
eu dava muita palestra aí pelo estado todo e até fora do estado. Então, cada palestra dessa que eu ia para a cidade, na volta, eu ia voltando pelos interiores, estradinhas, fazendo zigue-zague no mapa, né? Estrada de terra, de pedra, né? Resultado, conheci o estado todo. E também, conhecendo essas maravilhas, a gente sempre pensa, quando está num lugar muito bonito, né? Puxa, isso aqui, mais pessoas precisam conhecer essa beleza, né? E acabamos, pela Caprena, organizando excursões, né? E foi, assim, um programa muito exitoso da nossa entidade, visitando parques nacionais, começamos aqui pelos Aparados da Serra, os canhadões. Olha um termo interessante, canhadão, eu defendo o uso desse termo, né? Não precisa dizer canyon, ou canyon com N-til, como seria em espanhol, canyon, N-Y-O-N, como seria, como os ingleses, né, de língua inglesa falam. Nós temos em português essa palavra belíssima, canhadão, até muito mais expressiva, né? Então, infelizmente, vivemos um período que todo mundo usa termos estrangeiros, lockdown para lá, blackout para cá, e duty free, etc. Pô, nós temos expressões, né? Deixa para lá, vamos voltar. Então, realmente, eu gostava de visitar lugares, mas também a gente começou a fazer, então, essas visitas, democratizando elas. Ao invés de sentar num carro e ir para determinado local, a gente enchia um ônibus e íamos para esse mesmo local, né? Como professor também, todo o semestre, o ponto alto do semestre é uma saída grande a campo, né? Tive casos interessantes, até de alunos que tinham problema de religião adventista, que tinham que resguardar os sábados, né? Mas mesmo assim eu convenci esses alunos a ir juntos. Então, durante o sábado, eles não participavam. Chegava domingo, participavam normalmente, né? Porque sábado eles não poderiam pela religião. Então, tanto como professor, como assim pela Caprena, sempre lotando ônibus. Me orgulho de dizer que levamos um cego, completamente cego, vou dizer o nome dele aqui, já falecido, Klaus Schaltzky, aqui de Blumenau, para o topo do Morro do Baú. Quem conhece o Morro do Baú sabe que a parte final é uma escalada meio difícil. Aí ficavam segurando a cabeça dele, agora se abaixa para não bater no galho, o outro pega no pé, põe um pé mais aqui na frente para pular de uma pedra para outra, e o cego foi até o topo do Morro do Baú, né? Me orgulho muito disso. Me orgulho de ter levado ao Pantanal Mato-Grossense o senhor Frederico Killian, de 88 anos na época, faltando 2 anos para 90, em ônibus convencional, com 40 pessoas dentro, nada de leito, nada disso. E, de repente, cadê o senhor Frederico? Onde é que ele foi? Vai ver se ele não está lá no banheiro, se teve um treco lá no banheiro do ônibus. Não. Ele estava lá na frente, ao lado do motorista, sentado em cima da tampa do motor para apreciar melhor a Transpantaneira, né? E, quer dizer, o seu Frederico Killian, depois, com 90 anos, esteve no Morro da Igreja, né? Que hoje é um cartão de visitas espetacular, né? É um potencial enorme de turismo no estado, o único lugar que neva todos os anos no Brasil. Com 90 anos ele esteve lá em cima, uma rajada de vento que depois soubemos pela aeronáutica, que tem um sindacta lá de 100 km por hora, derrubou o seu Killian no chão, mas felizmente não passou de uns arranhõezinhos na mão dele, ficou só isso. Então, a gente sempre procurou democratizar essas coisas e fazer excursões a custos baixos para permitir acessibilidade de estudantes, né? E, se possível, nunca dar de graça, né? Alguma coisinha sempre as pessoas podem pagar. Quem tem dinheiro para tomar um refrigerante ou cerveja, nada contra a cerveja, né? Mas um pouquinho pode pagar nas saídas de campo. Então, quando a gente via que o aluno ou interessado na Caprena era realmente tinha dificuldade, a gente dava um jeito dele ir junto, os outros faziam uma vaquinha e ele pagava um pouco também. Então, essa é a divisão que a gente sempre fez, né? Meus filhos reclamam até hoje, eu acho que eles tiveram overdose ambiental, porque sempre os passeios eram com uma montanha de gente junto, né? Ônibus cheios. Hoje em dia está diferente, né? Naquela época, alugar um ônibus e ir para, digamos, Foz do Iguaçu, as cataratas, né? Era algo assim espetacular. Hoje já virou assim rotina, né? Já não é tão,
Inclusive, andar de avião, em muitos casos, é mais barato até do que viajar de ônibus, né? Ou, no mínimo, empata o preço. Então, já não é aquela atração que havia antigamente, mas mesmo assim as excursões continuam, as reuniões, as palestras, né? E as ações ambientais, de modo geral. Ô, Dani, olha, ô, Dani, duas ações que o professor está falando aí, que a gente, enquanto associação de conscientização, a gente pode plagiar, pode aí fazer um plágio, né? Nós temos aí a questão das excursões e desses clubes de biologia. Eu achei... Sim, sim, são ideias atemporais, sim. né? Hoje em Como dia... o professor falou, Perdão? Hoje em dia é diferente, né, um pouco a forma como a gente lida com esse tipo de questão, né, de excursão, de você montar uma estrutura de uma viagem de excursão, mas a possibilidade ainda existe, né? Tens razão. E ainda tem muita Complicou, gente porque interessada. agora a empresa de ônibus tem uma série de normas a ser cumprida, ótimo, nada contra, né? O roteiro é rigidamente pré-estabelecido e aprovado pelas autoridades competentes, seja estadual ou para fora do estado, né? Os órgãos que controlam o transporte público, né? Normas de segurança altamente necessárias, não tem problema. Ninguém anda nos ônibus depois que a lei obrigou e depois que os ônibus passaram a ter cintos de segurança, a gente não deixa ninguém ficar sem cinto, né? E etc, etc. Mas também, assim, há um certo exagero, porque se de repente, no meio do caminho, se descobre, visitando, digamos, algo interessante no meio do caminho, aí alguém lá informa, olha, ali atrás, só 15 quilômetros ali atrás, tem um lugar assim assado, um canyonzinho, uma cachoeira. A gente não pode ir porque o roteiro é previamente estabelecido. Então, complicou um pouco, sabe assim. Sim. Eu sempre fui meio assim anárquico, né? Assim, de repente improvisa, né? Sabe-se que tem algo interessante no meio do caminho, desvia-se e vai para lá, né? Até de avião, sobrevoei muitas vezes com teco-teco a região aqui da Serra de Itajaí, naquela luta para fazer, olha aí, mais um, na luta para fazer o Parque Nacional da Serra de Itajaí, então eu dizia para o piloto, não, agora vai mais para cá, não, mais para lá, vamos pôr o sol nessa posição para fotografar, etc. Agora está tudo complicado. O último piloto com quem eu fiz isso, agora faz alguns anos que eu não vou mais, né? Ele parece que avançou na área de aproximação dos aviões que pousam em navegantes, aqui em cima de Guabiruba, e ele recebeu pelo rádio, pela comunicação lá da segurança lá do aeroporto, ele ganhou uma broncazinha por causa disso. Então, não é tão fácil, mas ainda, né, se não se consegue encher um ônibus de 40 lugares, micro-ônibus de 20 lugares, 25 lugares, a gente enche. Isso é muito bacana. E tem uma novidade agora. Tem um grupo em Florianópolis que está discutindo, tentando fazer com que o grande cientista, o naturalista alemão, naturalizado brasileiro, Fritz Miller, ele seja reconhecido em Florianópolis, não gosto de dizer Florianópolis, porque isso é homenagem a Floriano Peixoto, então eu prefiro dizer Florianópolis, tira esse i dali, para pelo menos desviar um pouquinho dessa homenagem a quem talvez o mérito dele para ser homenageado com o nome de uma cidade é discutível, mas não vamos entrar nessa seara. Então, está se discutindo muito a questão de Fritz Miller, o reconhecimento dele como um dos maiores contribuintes à teoria de Charles Darwin. Os estudos que o Fritz Miller fez foi na Praia de Fora, hoje soterrada pela Beira-Mar Norte, ali tudo era mar, onde está a Beira-Mar Norte, mas o local é ali. Mereceria um monumento, um obelisco bastante vistoso. Mas também o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Ildeu, o nome dele, Ildeu Moreira, ele inaugurou, ele propôs, e deputados estaduais no Rio de Janeiro encamparam a ideia, fizeram um projeto de lei lá, no Rio de Janeiro, os caminhos de Charles Darwin. Olha que interessante. E eles convidaram um tetraneto do Charles Darwin, que foi lá participar da inauguração,
dos caminhos por onde passou o tetravô dele, né? Tetravô é pai, tem que fazer as contas, pai, da mãe, etc, né? Tetravô, né? Avô, bisavô, trisavô, tetravô, né? Então, foi assim muito bacana, nas pequenas cidadezinhas e pequenos agrupamentos de pessoas, moradores, por onde o Darwin passou, e existe agora a ideia dos caminhos do Fritz Miller, né? E olha aí, ó, Patrícia, você que mora em Camboriú, tu moras onde, Daniel? Camboriú também? Ó, vocês que moram em Camboriú, quem sabe podem já começar a colaborar pesquisando qual era o caminho que as tropas de gado passavam e as pessoas a pé, de carroça e a cavalo passavam entre Camboriú e o que hoje é Itapema. Ele fala em Morro do Boi, o Fritz Miller, mas ele diz que depois de cruzar o rio, 1 hora de caminhada, chegamos ao Morro do Boi. Mas 1 hora de caminhada, tá certo, dá o quê? Uns 2 quilômetros do Rio Camboriú até ao pé do morro? 2,5? 3, talvez? Aí eu acho que talvez uns 3 quilômetros. 3. Naquela época, com picada, estradinha de terra, mangue, desviando para cá, desviando para... Pode ser. Mas onde é que era esse caminho original do Morro do Boi? Ou será que era o Morro do Encano lá atrás? Onde passava todo o trânsito até inaugurar a BR-101 em 69. 69, 70, por aí, que foi inaugurado o primeiro asfalto para a capital catarinense. Não tinha. Florianópolis não era ligada por asfalto. Então, uma sugestão aí, de repente, se a associação de vocês topar, né, participar, cada um na sua área, tentando investigar e organizar um grupo, depois de mais ou menos descoberto onde é que eles passavam. Claro, não tem graça fazer uma caminhada no asfalto. Se for para subir a BR-101 com aqueles caminhões jogando fumaça no nariz da gente, não tem graça, né? Mas, se for um caminho, digamos, distante, se de repente se comprovar que era o caminho lá do Morro do Encano, né? Que Camboriú, Balneário, não existia. Tinha nada, né? Era a vila de Camboriú, né? Então, o que é que o Fritz Miller chama de Morro? Então, de repente, essa ideia mais moderna. Hoje eu conheci um senhor de Itaió, aqui no Alto Vale Itajaí. Ele é escritor, é historiador, é radialista, e ele ficou entusiasmado com a ideia. Ele pode colaborar lá em Itaió, lá em Mirim-Doce, né, indicando por onde o Fritz Miller passou, nos caminhos que o engenheiro Emílio Odebrecht abriu para ligar a colônia Blumenau ao Planalto, a Curitibanos, e de lá para Lages, né? Outro caminho interessantíssimo, Fritz Miller foi umas 3 vezes a pé até Florianópolis, de esteiro na época, né? Tentar resgatar boa parte desse traçado, né? Principalmente aqueles trechos que não são, junto com a BR-101, que estradinhas menores, mais agradáveis de andar, ou picadas ao longo do costão, etc. E o Fritz Miller subiu o Morro da Boa Vista, no Vale do Cubatão. Foi a pé de Blumenau, passou por Desteiros, foi ainda ao sul, chegou numa cidade que se chamava, na época, Teresópolis, com TH, fica por ali mais ou menos onde hoje é Águas Mornas, Rancho Queimado, né? A colonização não foi adiante. Enfim, estou falando demais, mas são ideias que, de repente, podemos associar, digamos, esse aspecto de contato com a natureza, trazer digamos, uma atividade que possa ser lúdica para os associados e, ao mesmo tempo, cada um resgatando esse aspecto histórico. E quem sabe, daqui a 2 anos, o tempo é curto, Fritz Miller vai fazer 200 anos em 2022, né? Então, daqui a 2 anos, inaugurar pelo menos alguns desses caminhos de Fritz Miller, né? Falei hoje com o presidente da Caprena, o Léo Carlos Cives, e ele também está topando essa ideia, né? Quem sabe, comemorando os 200 anos de Fritz Miller, não, digamos, fazer todos os trajetos que ele fazia a pé, mas pelo menos alguns dos mais icônicos. Então, uma dessa associação de vocês e a Caprena juntos, né? E a parte de Camboriú, né? Que era o que tínhamos na época, a parte de Camboriú, numa dessas vocês podem colaborar e descobrir, né? Fritz Miller relata que era difícil caminhar na subida do morro, que o gado, quando subia naquelas estradas que não tinha macadame, não tinha nada, era só lama, barro, as
patas, eles pisavam com as patas sempre nos mesmos lugares. Resultado, o caminho ficava uma espécie de, vou fazer com o dedo aqui, aquele, né, sobe e desce. E o Fritz Miller, andando descalço, ele reclamava muito da dificuldade de andar num lugar desse, né? Quisesse parar para olhar qualquer coisa, levantar os olhos, tinha que parar de andar, porque não tinha como pisar o pé no chão sem olhar exatamente onde pisar. Então, essa era a travessia de Camboriú para chegar onde hoje é Itapema. Fica aí a proposta, né? E quem sabe agirmos juntos nisso aí. Se vocês descobrirem alguma coisa, assim que a Covid-19 permitir, vamos aí ver, checar. Não, vamos fazer eu fiz quando eu fui no arquivo histórico aqui, nossa, ali tem muita coisa, muitas imagens, e eles têm também relatos ali de alguma coisa, eu lembro de ter, então tem livros também do pessoal que escreveu aqui, contou essa história, dá para fazer um apanhado aí, um levantamento histórico, o material que está ali no arquivo histórico mesmo, né? Exatamente. Eu topo. Daniel? Qual era o ponto de travessia do Rio Camboriú? Será que seria perto da BR-101 atual? Eu duvido, porque ali está cheio de mangue. Provavelmente devia ser mais acima. Talvez ali onde é o Parque Natural Municipal de Balneário Camboriú, ou algum lugar desse, ou na antiga estrada, onde hoje tem uma... É questão de descobrir. 1870, 1866, nas décadas de 1860, 1870, por aí, né? Ok? Sim. Fala aí, já. É uma boa ideia. Professor, aproveitando que o senhor comentou da Acaprena, desculpe, o nome nosso nome foi um tanto inspirado no da Acaprena, então, como surgiu a ideia de começar essa associação, essa que a gente estava conversando um pouco antes, já tem 47 anos de atuação, né? Pois é. A gente espera que chegue aos 50, porque essas ONGs a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Sim. Bom, reconhecido, né? O trabalho de vocês é reconhecido quase que nacionalmente, é muito bem conceituado, né? É uma ONG ainda que permanece até hoje apenas tocada por voluntários. A Caprena foi fruto, uma espécie de filhote de uma associação de São Paulo que se chamava ADEFLOFA. Olha que nome. ADEFLOFA. A Associação de Defesa da Flora e da Fauna. E quem tocava essa associação era ninguém menos que Paulo Nogueira Neto, um cidadão de uma família paulistana, quatrocentona, né? Rico, que tinha bastante dinheiro, usineiros de açúcar, as usinas açucareiras Ester, na época, para vocês terem uma ideia, era da família dele, fora uma série de outras coisas. Mas um cidadão extremamente humilde e que estudou direito por imposição da família, mas o que ele queria mesmo era fazer biologia e depois de estudar direito fez história natural, lá na USP. E em 1966, eu participei de um concurso junto às reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Tinha 15 anos, era estudante de primeiro ano do segundo grau. E aí eu soube que existia esse concurso, e como na época eu criava cobras, peixinhos, barrigudinhos em aquários, e anotava um diário de tudo que acontecia com os barrigudinhos, as fêmeas tendo filhotes, como é que eram os filhotes, etc e tal, papapá. E me inscrevi, fui um dos 10 mais selecionados do Brasil, quando a SBPC foi em Blumenau, em 1966. Até no meu primeiro emprego, meu patrão disse lá, escolheram de Blumenau para dizer que escolheram de Blumenau porque a reunião era aqui, então botaram de Blumenau. Bom, eu engoli isso, muito bobinho, muito ingênuo, guri pequeno, né? Aí me inscrevi de novo no ano seguinte, em 67, foi no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro eu ganhei o primeiro lugar nesse concurso Cientista de Amanhã. Hoje eu sou cientista de ontem. Mas isso me ajudou a ter uma sólida formação científica, apesar de não ter seguido a carreira científica propriamente dita. Com isso, o Dr. Paulo Nogueira Neto, como professor da USP,
ele me procurou porque era o nome que eles tinham lá, por estar participando desses concursos, e depois congressos de jovens cientistas, e eu fui o cicerone deles numa viagem de estudos com ele e os seus alunos de mestrado pelo Vale do Itajaí. Estivemos no Morro do Baú, subimos o Alto Vale, fomos até Rio do Campo, onde ele tinha um correspondente que coletava abelhas indígenas sem ferrão, que era a especialidade dele. E aí eu me lembro, faltou lugar numa canoa para subir o Rio Plate, lá dentro da reserva indígena, que na época se chamava de Birama, agora é de José Boatê. Aí os alunos foram e eu e ele ficamos na barranca do rio, sentados, com o pé quase dentro da água, conversando, enquanto eles iam remando o rio acima para ver ninhos de abelhas indígenas sem ferrão. E ali eu manifestei o meu desejo de participar da entidade dele, da ADEFLOFA, né? Depois virou ADEMA, Associação de Defesa do Meio Ambiente. Aí ele me respondeu, não, eu acho que é melhor você fazer a sua própria associação. Eu arregalei os olhos, né? Eu fazer associação? Aí é como se a coisa entrasse por aqui e saísse por ali. Isso foi em dezembro de 72. Em janeiro, recebi um envelope. Dentro do envelope tinha os estatutos da ADEFLOFA, para a gente se basear nesses estatutos para a associação. Uma cartinha dizendo que encaminhava os estatutos, etc. E, junto da cartinha, um cheque. E o bilhete, isso é para as despesas iniciais da sua associação. Ou seja, fomos obrigados quase que a fazer uma associação. Eu era estudante de biologia, assim, não tinha experiência com como é que é, a diretório acadêmico, nunca participei disso, nada, né? Muito ingênuo. Mas também alguns colegas entusiastas toparam e nós, alunos de História Natural da FURB, em 1973, fundamos a Associação Catarinense de Defesa da Flora e da Fauna. Olha aí os nomes se repetindo, né? Aí o Paulo Nogueira Neto achou, pô, vão confundir com a DEFLOFA de São Paulo, é melhor dar um nome diferente. Mandou outra cartinha, outro chequezinho para as despesas de mudança do nome da associação. E fizemos, aí ficou a CAPRENA, Associação Catarinense de Preservação da Natureza. E aqui, que é o nome que existe até hoje. Tentamos mudar o nome para Associação Catarinense de Conservação da Natureza, para ser um termo mais adequado, preservação mais restrito, né? Ou mais de proteção ambiental, mas a essas alturas o nome estava tão assim conhecido que o pessoal preferiu não mudar. Foi assim, então, que surgiu a CAPRENA. Eu fui o primeiro presidente, o professor Alceu Longo, que era o nosso professor da área de botânica. Deixa eu enxugar uma lágrima aqui de crocodilo. O professor Alceu Longo, isso foi um acidente ecológico, viu? Eu tinha 1 ano e 2 meses de idade, mal tinha aprendido a andar, fui mexer com o cachorro dos meus pais, pastor alemão, que estavam comendo, o cachorro se virou e me pegou na cara toda aqui, rasgou essa pálpebra aqui para baixo, não tem mais canal lacrimal, não tem nada, então, vivo chorando, tá? Mas não tem medo de cachorro, não, eu entro numa casa, os cachorros me avançam, não tem medo, não, só os grandes, óbvio, por motivos óbvios, né? Mas de um certo tamanho para baixo, não me boto medo, não. E, então, foi assim que surgiu a CAPRENA, né? Então, olha só, o Paulo Nogueira Neto, através da CAPRENA, da associação dele, criou a CAPRENA, que é filho. A CAPRENA, por sua vez, estimulou, e aí é um tal de passa estatuto de um para outro, e surgiu a PREMA em Joinville, com o aguerrido Gert Fischer, que até hoje funciona, e até hoje é o Gert Fischer. Claro que outros tocaram a associação, mas o Gert pegou de novo, né? Já está com 82 anos o Gert Fischer. E em Rio do Sul, em Ibirama, aliás, agora está em Rio do Sul, a combativa APREMAVE. A APREMAVE também é uma filhota da CAPRENA, e dá para dizer... O senhor sabe quem é que estava conosco essa semana? Quem é que estava conversando com a nossa associação? A senhora e o Vigold. Olha aí, ó. Eles são extremamente, assim, ativos, né? E fizeram uma coisa muito bacana, difícil aqui hoje.
Alô, caiu o sinal? Estão ouvindo? Tá. Voltou, A estava Premav, oscilando. então, pode ser. Então, a Premav é uma ONG que talvez hoje seria uma das mais ativas do país, né? E com vitórias assim impressionantes. Então, cada um a seu modo, né? Não é o nosso estilo, de repente, esse tipo de fazer profissionalizar a entidade. Continuamos com o voluntariado, é o caso de vocês, acho também, né? Voluntariado, né? Então, cada um a seu estilo, o importante é que cada um faça a sua parte, né? E não importa se dá ou não dá, se é possível ou não é possível, a gente adota aquela história do passarinho que todo mundo conhece, que foi apagar um incêndio, né? E aí criticaram, mas peraí, como é que você vai apagar esse incêndio carregando uma gota de água em cada voo no seu bico, né? E o passarinho respondeu, eu estou fazendo a minha parte. Então, acho que é importante cada um fazer a sua parte. Vivemos um momento não muito bom na questão ambiental do país. Eu acho que a gente tem que fazer uma autocrítica, né? A gente também tem que ser um pouco mais flexível, nós, ambientalistas, temos que ser um pouco mais flexíveis, né? Vivemos a síndrome do proibir tudo, porque não dá para fiscalizar nada. Vou citar um exemplo. Se eu quiser ter um bichinho selvagem de estimação, não posso, porque a lei proíbe. Só se eu me registrar como criador ou conservacionista. O meu pai, depois de aposentado, ele sempre teve bicho em casa, me lembro de gaiola com a araponga, com aqueles gritos estridentes dela, papagaio, periquito, gaturamo. Meu pai sempre tinha gaiola, como todo mundo tinha, né? Meu pai nasceu em 1922, né? E ele construiu uns viveiros de bom tamanho, começou a criar jacus, obteve sucesso, reprodução de jacus em cativeiro, coisa mais linda. O pai levava repolho picadinho, assim, repolho picadinho, colocava lá, o papai e a mamãe jacu pegam o repolho, levam lá para o ninho e botam no bico do filhote, né? E o jacu, quando nasce, já nasce quase voando, é quase instantâneo, é só secar as penas e tal, ele já tem capacidade quase de voar, né? Aí, isso foi lá em 95. Aí, quando eu soube que a Polícia Ambiental ia instalar um pelotão em Blumenau, a primeira coisa que eu fui foi correr lá na casa do meu pai e dizer assim, olha, pai, acho que é melhor agora o pai se legalizar, porque o primeiro endereço que eles vão bater é aqui. Porque o meu pai tinha o mesmo nome que eu, Lauro Bach, e muita gente me criticava que eu defendia a natureza, mas tinha bicho preso. Mas quem tinha bicho preso era o outro Lauro Bach, meu pai, não eu. O pai se legalizou. Por que eu estou contando essa história? Aí deu para ver a burocracia, o excesso de normas de quem quer se legalizar nesse país. É a mesma coisa que o crescimento caótico das nossas cidades. Enquanto o loteador, que quer fazer tudo dentro da lei, é quase que massacrado por um rolo compressor de exigências, de uma série de itens que ele tem que cumprir, ali atrás do morro o pessoal vai loteando, vai ocupando, vai assim, aquela ocupação desordenada e não acontece nada. Né? A mesma coisa no meio ambiente. Ou seja, quem quer se legalizar tem que enfrentar uma burocracia tremenda. Concordo, tem que ter um fichário para cada bicho. Morreu, nasceu, ficou doente, pôs ovo, não pôs ovo, nasceram tantos filhotes, se morreu, tira, desconta do plantel. Isso é natural, até aí tudo bem. Mas acontece que meu pai também tinha 2 papagaios, né? O Romeu e a Julieta. E exigiram que o pai fizesse sexagem dos bichos. Sexagem de papagaio, eu não sabia, aprendi, né, com isso. É necessário um veterinário chegar lá, tirar uma amostra de sangue do papagaio. Como ninguém em Santa Catarina fazia a sexagem de papagaios, a amostra de sangue foi para o Rio de Janeiro, chegou lá no laboratório que deveria fazer, deu problema, de lá foi para São Paulo, até descobrir que o Romeu não era Romeu, era Julieta Então, às vezes, são coisas assim que parece assim, quase que há um exagero, né? Aí fizeram outras exigências, meu pai se encheu com isso, mandou uma carta, na época era IBDF, olha,
vocês estão pedindo isso e aquilo, não me tirou todo o prazer de criar meus bichinhos, então, a partir de hoje, os papagaios estão à disposição, pode vir buscar, né? Acabou, né? Claro, tem normas que precisam, são necessárias. Por exemplo, meu pai tinha papagaio e fora do viveiro, os jacus, e ali ao lado dos viveiros jacus, viveiro de galinha. Existem doenças das galinhas que podem passar para os jacus, tudo bem, aí são normas que têm que ser cumpridas. Mas há uma burocracia ambiental, um certo exagero das leis ambientais, que fizeram com que muitas pessoas se voltassem contra o meio ambiente por causa disso, né? Por que um cidadão, o próprio Paulo Nogueira Neto, que foi ministro de Meio Ambiente, foi ele que criou todo o arcabouço legal brasileiro de legislação ambiental, foi do Paulo Nogueira Neto, né? A política nacional de meio ambiente é do Paulo Nogueira Neto. Ele foi ministro, no começo não tinha status de ministro, era secretário especial, mas ele se reportava direto ao presidente da República, logo, status de ministro, né? E ele foi ministro de 4 presidentes da República, do Garrastazu Médici, ainda na época do regime militar, até o início do governo Sarney, né? E aí ele fez todo esse embasamento. Ele defendia, né, o direito das pessoas de terem o seu, que ele chamava, um termo indígena, xerimbabo, né, o seu bichinho de estimação. Ele mesmo mostra fotos dele com um cateto, acariciando um cateto na fazenda dele, etc. Né? Então, por que o cidadão pode ter uma piton importada da Ásia ou de um criador dos Estados Unidos? Por que podemos querer ter catatuas? Né? Catatua? Como é o nome daquele? Agora foi de a catatua. Por que... Oi? Eu chamo de cacatua, né? Eu chamo, né? Cacatua, Por que o cidadão pode ter, então, um periquito de origem africana, né? Por que ele pode ter uma tartaruga que vem lá não sei de onde, da Ásia também, ou da África? Amanhã ou depois ele não quer mais essa tartaruga, ele vai querer estar fazendo um grande bem, vou colocar ela no meio ambiente. Mas ela não é do nosso ambiente, é uma espécie exótica. Quer dizer, está causando mais impacto ambiental do que se tivesse um bicho nativo daqui. Tá? Concordo. Quer ter bicho nativo? Só criado em cativeiro. Outro exemplo. Eu sou do Conselho Estadual do Meio Ambiente. E entrou lá em discussão no Conselho um criadouro de saguis e macacos pregos lá do oeste catarinense. O Conselho não aprovou. Não pode, porque não sei o quê. Poxa, mas o cara... Tá certo, sagui não ocorre na nossa região. Alguém trouxe sagui de estimação não sei de onde e acabou soltando por aí. Hoje temos saguis por tudo, né? Alguns até acham que eles devoram ovos de passarinho, vão lá nos ninhos. Eles são pequenininhos, conseguem chegar nos galinhos mais finos e podem acessar. Uns dizem que não, outros dizem... Mas, de qualquer maneira, é uma espécie exótica. Né? Espécies exóticas são hoje, vocês sabem disso, é a segunda maior causa mundial de extinção de espécies. Só perde para a destruição direta do habitat, como os desmatamentos da Amazônia, né? A segunda maior causa. Então, a lei proíbe o cidadão ter o seu bichinho nativo, só exótico, aí permite que venham esses bichos. Olha o rapaz lá de Brasília com uma naja. O colega dele soltou a naja num terreno baldio. Onde é que nós estamos? Mas uma cobra brasileira não pode. Né? Então, são coisas assim que... Não sei se estou me alongando muito nesse aspecto, até acho que desviamos um pouco da ideia original, mas para mostrar que nós temos que repensar essa questão de natureza. Eu só citei a questão dos bichos como exemplo de exagero na legislação ambiental. O resultado disso é que acaba vindo bicho de fora, do exterior, e que acaba fugindo ou soltando, ou alguém soltando, até com a melhor das intenções, não vou matar, vou soltar na natureza, né? Ou porque teria que mandar de volta não sei para onde, aí ele não tem como, acaba soltando mesmo, né? E acaba, assim, essa lei que pretensamente seria para proteger a nossa fauna, acaba prejudicando mais ainda, né? Então, são inúmeras leis que temos que pensar
agir com mais flexibilidade. Então, o caso desse cidadão dos saguis, ele se comprometeu, olha, eu não vendo um sagui de estimação, para alguém criar de estimação, que não seja castrado. Vai que o bicho foge. E para um sagui fugir é a coisa mais fácil, né? Se uma tartaruga consegue fugir, imagina um sagui, né? Mas se ele fugir, ele não vai se proliferar no ambiente natural, constituindo uma espécie exótica e podendo causar desequilíbrio ecológico, né? Quer dizer, com todas essas garantias que ele deu, não foi aprovado. Então, acho que existe um certo... Se alguém me ouvir falar isso agora, vai dizer, pô, o Baca está sendo incoerente. Não, ao contrário, nós temos que pensar, né? Se de repente surgiu um cachorro do mato atropelado e etc., por que alguém não pode ficar com esse cachorro na sua casa? Né? Se ele pegou o filhotinho, se acostumou, etc. e tal, tratando de acordo, tudo bonitinho, né? E assim vai, quer dizer, eu acho que nós temos que repensar essas questões todas. O meio ambiente realmente tem que ter, assim, muito mais apoio. Olha a vergonha que o Brasil está passando no mundo agora, eu não quero tocar nesse assunto, porque vai virar polêmica, né? Não é nada contra presidente A, presidente B, nem C. O fato é que a questão ambiental no Brasil hoje está, assim, na UTI, quer dizer, há um desmonte vivo e reconhecido do arcabouço, né, da estrutura institucional ambiental, em uma sucessivas tentativas de flexibilizar a legislação ambiental, né? Acabei de ler agora, né, não é de hoje que a gente aprendeu isso, em 1541, posso estar errando aqui um pouquinho, mas é por ali, pouco depois que o Brasil foi descoberto, houve uma espécie de maremoto na recém-fundada Vila de São Vicente, ali ao lado de Santos, em São Paulo, e na época, quem já estava fazendo a colonização de São Vicente, já tinha derrubado os mangues, tinha destruído tudo para plantar cana e os morros, desmatar todos os morros ali por perto para plantar cana-de-açúcar. E esse maremoto já foi dito na época, carta ao rei Dom João III, na época, que se não fosse a destruição dos mangues e tudo isso, que já começava naquela ocasião, a Vila de São Vicente estaria mais protegida. Não era nem vila, era uma pré-vila de São Vicente, estaria mais protegida e não seria tão destruída por essas ondas que, segundo relatos da época, chegaram a 8 metros de altura. Né? Então, houve realmente, o mar varreu São Vicente quase do mapa, né? Então, já se sabia desde o início do Brasil que os mangues são importantes para proteger a costa brasileira. E parece que o Ministério do Meio Ambiente hoje, em pleno 2020, não sabe disso. Que quase 500 anos depois, 480 para ser bem exato. A gente não tem como não tocar no assunto, né, professor Lauro Baca? Não tem como a gente não pensar, não refletir, porque faz parte, né? A gente levanta diariamente, a gente escuta, a gente vê, ouve essas notícias sendo aí colocadas em qualquer área, né? A gente também tem o pessoal que é da educação especial, tem outro. Então, a gente levanta e a gente vai ver o que mais a gente vai ter que lutar para manter o que estava posto, porque a gente está para manter o que já estava sendo, já estava posto, já era lei, regra, né? Temos que flexibilizar um pouquinho no sentido de não ter tanta rigidez, tantas amarras, temos. Mas flexibilizar não significa abrir mão do princípio basilar, como tem na Constituição as cláusulas pétreas, nós temos que ter princípios pétreos também, né? Proteção da biodiversidade. Aí alguém vai dizer assim, mas o cara está passando fome, ele não quer nem saber se aquela ave que ele deu um tiro para comer está ameaçada de extinção ou não. Tudo bem, ele não tem culpa de fazer isso, ele está passando fome. Agora, o poder público tem que se antecipar para evitar que, para o cidadão que está passando fome, evitar que ele acabe matando bichos ameaçados de extinção para ele comer e para dar comida para os seus filhos. Então, a proteção... Muitas vezes o problema
ambiental perpassa pelo problema social, claro, né, professor? Da falta de emprego, né, da falta de alimento, a dificuldade de acesso à água, isso tudo, esses problemas sociais acabam causando uma pressão ambiental. Exatamente. Agora, isso não é desculpa para aceitarmos essa degradação ambiental, que, aliás, levantamentos feitos na Amazônia, 80% dos desmatamentos, agora eu estou citando números assim de cabeça, posso estar errado, mas a grande maioria dos desmatamentos acontece em poucas, gigantescas fazendas, né? Muito mais que o pequeno. Claro que o pequeno, 1000 pequenos fazendo agressões pequenininhas vai resultar numa mega agressão, lógico, né? Então, há que se ter todo esse tipo de controle, né? É possível conciliar as duas coisas. Enfim, espécie nenhuma justifica se desaparecer do planeta por conta de matar a fome de alguém, até por um princípio extremamente simples. A hora que matar o último macho e a última fêmea daquela espécie, já não tem aquela fonte de alimento do mesmo jeito. Então, o que resolveu? Né? Então, compete ao governo implantar, estabelecer políticas públicas que possam garantir que a questão social seja resolvida não às custas da natureza, mas às custas de uma sociedade que tem que ser mais justa, né? Melhor distribuição de renda. Vivemos num país com uma das maiores desigualdades sociais entre os países significativos do mundo, é realmente uma das maiores, né? Não sei se dá para comparar com, sei lá, paizinhos perdidos lá no meio da Ásia ou da África, pode ser que não, mas entre os países minimamente significativos no planeta, o Brasil realmente é um dos países com as maiores desigualdades sociais do mundo. Então, concordo contigo, Daniel. Não, a questão social está intimamente ligada também, né, com a com a degradação ambiental. Tudo isso pode ser resolvido, tudo pode ser resolvido, né? Poluição, por exemplo, por mais miserável que o cidadão seja, mas o governo instalar lá, dá para ele instalar a fossa, um sumidouro, ou caixa de gordura, isso é possível fazer, né? A manutenção periódica dessas instalações para garantir que a poluição seja realmente minimizada, né? E assim por diante. E existem 1000 formas de se resolver questões ambientais. Agora mesmo, né, com o novo prefeito de Blumenau, eu não falei ainda diretamente com ele, mas falei com pessoas ligadas, né? Eu citei exemplos. O cuidado ambiental não significa necessariamente custos, nem sempre, né? E tem um exemplo, vocês conhecem Blumenau, né? Ou quem está ouvindo conhece Blumenau, tem o Hotel Himmelblau ali na Rua 7, certo? O antigo proprietário, aquele que construiu esse hotel, o Boating, ele, lá nos anos 70, 78, por aí, ele colocou um trator nos fundos do hotel e botou aquele morro todo abaixo. Ficou uma encosta desnuda, de alto a baixo. O projeto dele era construir ali naquelas encostas chalés alpinos, né, aqueles com telhado pontudinho, para fazer uma extensão do hotel ao ar livre lá, né? Mas a ótica da época era derrubar tudo para depois plantar graminha, né, no local. A erosão foi tanta que desceu daquele morro, que entupiu a tubulação, galeria, não é tubulação pequenininha, não, galeria, completamente entupido com a lama, areia e pedregulho que desceu daquele morro. Pois bem, a prefeitura, na época, roçava a Avenida Beira Rio e o material da roçada toda, na gestão do Seu Longo, ele percebeu que era jogado no rio. Apesar de ser capim, uma matéria orgânica natural, mas é matéria orgânica. Se soma o capim, que se decompõe na água, com os esgotos e falta de tratamento, e na época todas as empresas jogando tudo no rio, melhorou 200% isso, tá uma maravilha hoje. Aí quando assumi, não só eu vi que o capim não era jogado no rio, mas era levado, olha só, roça, põe um saco de vegetação nas costas, sobe aquela escadaria da beira-rio, bota na calçada, passa um caminhão, joga tudo no caminhão e leva para o aterro sanitário. A 7 quilômetros de distância dali, né? Aí eu vi aquilo, puxa, né?
Aí eu sugeri, falamos com o proprietário do hotel, que tinha que recuperar a área, o novo proprietário, não era o que tinha feito a sujeirada lá, e eles aceitaram, e, do hotel não, os proprietários do terreno. E todo aquele capim, junto com galharia, e, enfim, entulhos, galhos que as enchentes jogam ali, tudo era levado ali e jogado naquela encosta. O sobrinho do proprietário da família Willig, que eram donos da Casa Royal, ele gostava de mexer muito com o jardim, ele foi lá, assumiu, digamos, a gestão disso, e foi mais adiante, galhos de poda de árvores, que eles tinham muito terrenos, e mesmo árvores inteiras cortadas, ele levava os tocos, jogava dentro daquelas ravinas de erosão, então aqueles galhos ficavam ali, o capim ficava ali, né? Eu estou citando isso como um exemplo de que quem for ver hoje, atrás do Hotel Rio Blau, aquela encosta, onde tinha uma subida de asfalto que está lá ainda, e na época foi lançado o Cadete, e naquele asfalto foi escrito Cadete, para todo mundo ver, da cidade toda estava escrito de cima para baixo, Cadete, o veículo da época, grande novidade da época, né? Então, vejam bem, ao invés de levar essa matéria orgânica 7 quilômetros até o aterro sanitário, levavam ali menos de 1 quilômetro. Ou seja, saiu mais barato para a prefeitura e resolveu um problema ambiental. Está lá o morro todo recuperado para ver. Numa situação parecida na Itopava Norte, num terreno contíguo a uma residência de freiras que tinha ali na Itopava Norte, na Rua Paris. Tinha um técnico agrícola da assessoria do meio ambiente, e esse técnico agrícola já estava há 2 anos, repito, 2 anos, experimentando diferentes espécies e variedades de gramíneas para ver qual que conseguia nascer naquelas condições de terra escavada, exposta à erosão e tudo isso, para proteger o ambiente. Fizemos a mesma coisa. Restos de roçado, de praças, jardins, poda de árvores, etc, etc, etc. Levamos tudo para lá. Ficou uma camada de 20 centímetros, né? E qual foi o princípio? Não é uma recuperação, tipo assim, 100% dentro dos rigores científicos, mas funciona. Uma camada de 20 centímetros de material orgânico, primeiro, quando dá sol, o sol já não esturrica aquela terra nua, mantém a umidade. Quando dá chuva, as gotas de chuva não batem com força em cima daquele solo, compactando ele cada vez mais, tornando ele cada vez mais impermeável, não permitindo a entrada de água. E quando acaba a chuva, aquela umidade fica ali durante muito tempo. Precisa de muitos dias para que a seca chegar até o sol. Agora vem o mais importante. No meio de todo esse material, vem sementes de N espécies de gramíneas, e no caso de galhos de árvores, etc., também sementes de outras plantas, de trepadeiras, etc., as que conseguem medrar naquelas condições, nascem. As que não conseguem, não nascem. Ou seja, a gente fica de braços cruzados e a natureza faz o trabalho dela. A gente só dá a forcinha. Quer dizer, o técnico agrícola, que era um técnico agrícola que o órgão ambiental tinha, ficou 2 anos experimentando para saber qual é a gramínea que... Quando eu assumi, eu fui lá ver... Aquele capim, do jeito que ele foi plantado 2 anos antes, ele estava. Quer dizer, não morreu, mas também não ia para frente. Né? E em questão de 6 meses, estava tudo verde, tudo coberto de verde novamente. Né? Claro, hoje a gente aprendeu mais. O professor Juarez Almonte, ouviram falar dele? Sugiro até uma conversa com ele aqui, com vocês, como comigo agora. Ele publicou Juarez José Almonte, A-U M-O-N de neném e D de dedo no final. O professor Juarez, ele tem muita experiência em recuperação de áreas degradadas e ele descobriu o que ele chama de teoria do caos. Na época que fizemos essa recuperação lá na Itopava Norte, a gente não sabia disso. Mas tentar mexer com aquela terra, cavar, provocar irregularidades, buracos, se for uma área gigantesca, passar trator, e o professor Juarez também assessorou a recuperação de áreas mineradas na própria Amazônia, né? Mineração legalizada, não as não legalizadas que não recuperam nada. Eles vão lá, fazem tudo, tiram o que tem que tirar, vão embora e fica o impacto ambiental lá, a Deus dará, né? Então, o professor Juarez, também aprendi com ele que
formando, assim, irregularidades, isso vai fazer com que a água da chuva fica nas baixadas, fique mais úmido, as partículas do solo vão se rearranjando naturalmente ali, isso facilita a entrada das raízes, faz com que, no caso de uma encosta inclinada, a fixação das raízes seja mais forte, uma grande chuvarada não arranque aquilo tudo de volta morro abaixo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, existem formas e formas de proteger a natureza a custo zero, ou muito próximo do zero, ou, no caso da recuperação do terreno, um morro enorme atrás do Hotel Himmelblau em Blumenau, a custo abaixo de zero. A prefeitura economizou dinheiro e recuperou uma área degradada. Repito, ao invés de levar a matéria para o aterro sanitário 7 quilômetros de distância, não deu nem 1 quilômetro. Então, cada bairro que tem uma área degradada, a roçada daquele bairro, eventuais árvores que caem, etc., esse material todo pode ser levado para uma área degradada, formando essa sombra sobre o solo degradado e facilitando o ressurgimento da erosão, né? E mais um detalhe, esse material era levado para o aterro sanitário ocupando o volume do aterro sanitário. Quer dizer, economizou espaço no aterro sanitário, né? Claro que com o tempo tudo apodrece e o volume fica ínfimo, mas, de qualquer maneira, curto prazo e médio prazo, o volume é. Então, são ideias, assim, que eu chamo de pensar ecocentricamente, sem esquecer, Daniel, como falaste muito bem, o ser humano, a questão social. Então, a nossa visão deve ser ecocêntrica. Não diminuir a importância do homem nesse processo todo. Assim como o homem não ficou menos importante quando Copérnico, e 100 anos depois dele, Galileu, provou que a Terra não era nem o centro do sistema solar, imagina do universo, que era a crença que prevalecia por mais de 1000 anos, desde que surgiu a era cristã, e um dos Ptolomeus disse que a Terra era o centro do universo, a teoria geocêntrica e não heliocêntrica, né? O coitado Galileu quase foi parar na fogueira da Inquisição, que era braba na época. O Giordano Bruno, menos hábil politicamente, bateu o pé diante dos bispos e dos cardeais e foi queimado vivo na fogueira da Inquisição. Foi, né? E hoje, não hoje, faz o quê? Uns 25 anos, o ex-papa João Paulo II pediu publicamente desculpas pelos erros da igreja da época. Então, pensarmos ecocentricamente não quer dizer que alijamos o ser humano do processo. Não! Ele continua com a mesmice importância, assim como não deixamos de nos sentir importantes como pessoas, como seres humanos, a partir do momento que soubemos que não éramos mais o centro do sistema solar e muito menos do universo. Né? Então, essa visão ecocêntrica que eu sinto falta nos órgãos ambientais. Eu já escrevi um artigo sobre isso. A maioria dos nossos órgãos ambientais são carimbadores ambientais. Pum, pum, pum. A lei diz isso, vamos cumprir isso. E arrecadadores de taxas de licenciamento ambiental. Eles não pensam no meio ambiente, eles não vão além do que a lei diz e exige que seja feito. E se pensar ambientalmente, dá para fazer, né? Permite citar mais um exemplozinho, não sei como é que está o tempo. O tempo Fique é o à vontade, professor. Nossa, Dani, a gente está aproveitando a conversa. Por exemplo, em Blumenau existe uma lei que diz que o plano diretor diz que não pode aterrar áreas na cota de enchente abaixo de 10 metros. Eu bati muito o pé, mas fui voto vencido, não consegui convencer que isso, para a proteção da cidade contra enchentes, é muito pouco, é quase que inócuo. Eu defendo que é área alagável, não a terra e ponto final. Seja um córrego de um palmo de largura, seja o rio Itajaí com seus 100 metros de largura ou qualquer outro rio, não importa. É área alagável, não a terra. Oh, mas isso vai inviabilizar o setor imobiliário da cidade. Não inviabiliza. E aí, tem uma construtora de Blumenau, vou fazer aqui a propaganda, a Frechal. Eu conheço o proprietário da Frechal, um dos sócios proprietários, o Marcelo, e um dia
soube que o Marcelo ia fazer 2 blocos aqui no início do Garcia, em Blumenau, naquelas baixadas do início do Garcia, que qualquer enchentezinha alaga. Por que temos que defender baixadas alagáveis? É o piscinão de graça que nós já temos. São Paulo e outras cidades grandes estão construindo piscinões ao custo de milhões e milhões de reais, cada piscinão daquele, né? Para garantir uma amenização das enxurradas pequenas e médias, que quando a enxurrada é grande mesmo, enche o piscinão todo, passa por cima, né? E os piscinões naturais que nós temos, estamos aterrando tudo. O Marcelo da Frechal se convenceu, então não foi via lei, mas foi via convencimento. Ele construiu os 2 blocos da conjunto residencial Magnus, aqui no início do Garcia. É bem ao lado onde eu me criei, na Rua Amazonas, é o número 1300 da Rua Amazonas, mais ou menos, né? Construiu sob pilotis, não aterrou praticamente nada, acerta um ajustezinho lá embaixo. Quando vem a enchente, tudo que tem ali, aquela área toda, pode ser alagada, serve como piscinão, como reservatório de águas de enchentes, né? E de graça para o poder público. Porque manteve a baixada alagável, o poder público não precisou gastar 1 centavo, e o mais importante, entre o custo de fazer naquela baixada um enorme aterro, e o custo de fazer os pilotis, praticamente empata elas por elas. Então, não tem assim essa... né? Então, é outro exemplo de que dá para resolver muitas coisas. Preserva a área de APP que todas as cidades e todas as áreas rurais têm que preservar. Mas não inviabiliza a cidade o fato de não poder aterrar baixadas alagáveis. E olha, de aterro em aterro em baixada alagável, São Paulo hoje sofre cronicamente com enchentes. Eu acho que é da década de 20 ou 30 que retificaram do século passado, já se faz 80 ou 70 anos que retificaram todo o Rio Pinheiros, todo o Rio Tietê, né? Aí acharam o seguinte, é a síndrome, agora, semana passada, esses dias, a enxurrada que arrebentou com o centro de São Carlos, de São Paulo, todo mundo viu na TV, né? Então, é a síndrome nas nossas cidades, pega um riacho, retifica, alegando agora, com essa retificação, acabou a enchente, choveu, escorreu, vai tudo embora, só que esquecem que, junto com o crescimento da cidade, vem a impermeabilização dos solos, junto com o crescimento, com essa retificação, na realidade, a retificação, a desculpa, né, eu vou fazer aquele gestinho, aquela desculpa, é para defender a cidade contra as enchentes, mas o grande motivo é valorizar a terra dos lindeiros. Como o rio faz um monte de curvas e um rio reto, sobra muito mais terreno para construir. E dá-lhe aterro, dá-lhe ocupação, e o resultado é esse. Belo Horizonte, com o seu Ribeirão Arrudas, vive sendo alagado, porque não compensaram, não mantiveram o espaço do rio, botaram o rio numa camisa de força, estrangularam, né? São Paulo, com o Rio Pinheiros, com o Tietê, mesma coisa. São Paulo tem, não é uma tormenta excepcional, qualquer trovoada de verão mais forte alaga, são 500 ou mais pontos de alagamento em São Paulo. São Carlos, agora, mesma coisa. Não sei se mandei para vocês, eu posso mandar um estudo que foi feito em 99, há 21 anos, mostrando o caso do Rio Gregório de São Carlos. Posso mandar para vocês podem espalhar para os associados, né? É a mesma, a novela se repete, muda a cidade, o problema é o mesmo. Avança-se, retifica-se, porém, a retificação não é acompanhada pelo respeito ao espaço do rio, né? E o resultado é que as cidades estão sofrendo enormemente com esses alagamentos e cada vez pior com as mudanças climáticas, cada vez pior. Professor, nossa, né, Dani? Até é tanto conhecimento dentro de um ser só que é incrível. É a idade avançada mesmo. Quem me dera. Professor, eu acho que se o Dani concordar também, não sei se o senhor consegue, porque a gente está com 1h10, não sei como é que está o seu tempo, está começando a dar aqui está começando a escurecer a chuva, e a gente queria que o senhor também falasse um pouquinho da RPPN. Sim. Claro, né?
Bom, uma coisa que está dando muito certo no Brasil, né? A gente tem a mania de xingar o nosso país, mas tem muita coisa boa aqui, muita coisa boa. Foi o programa de RPPNs. Começou na década de 1990. Já nos anos 50, 60, existia uma figura avó, bisavó das RPPNs, que eram os refúgios da vida silvestre, ou alguma coisa assim, né? O proprietário que quisesse podia registrar sua propriedade como refúgio da vida silvestre, onde naquele local era proibido caçar, pelo menos isso, na época todo mundo caçava livremente. Depois veio um outro nome que eu não me recordo agora, e finalmente RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. As RPPNs foram, então, concebidas ainda antes da lei do SNUC. Para quem não sabe, o SNUC é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Esse termo, unidade de conservação, custou a pegar. Invento cada... O brasileiro não tem tradição de muito respeito à natureza, ainda inventa um nome desse que parece uma coisa que não tem nada a ver com a vida dele, unidade de conservação. Mas está pegando, até algumas reportagens da imprensa já falam em unidades de conservação, então, ótimo, né? E o SNUC agora encampou a figura das RPPNs como uma das categorias oficiais de unidades de conservação brasileiras. Tanto que deu uma pequena confusão. Na ideia original, as RPPNs eram para constar no grupo das unidades de conservação de proteção integral, mas quando a lei foi passar pelo Congresso Nacional, algum deputado, daqueles bem inteligentes, que lá está cheio deles, achou que, não, vamos fazer o seguinte, desde que ele não explore material lenhoso, aí pode ser, aí passaram para o grupo do uso sustentável. Ora, não explorar material lenhoso significa que o minério do subsolo pode ser explorado debaixo da RPPN, cipós podem ser coletados, palmitos, que é um dos principais alimentos da fauna da nossa floresta atlântica, pode ser cortado, não é lenhoso, só estou tirando palmito. E deturpou muito o objetivo, mas felizmente, voltando ao executivo, o presidente da época era o presidente... Quem era? Enfim, o presidente do ano 2000, Fernando Henrique. Fernando Henrique vetou essa aberração que foi feita no Congresso Nacional, e o veto garante que as RPPN sejam, então, reservas particulares. Reservas particulares. Dani, o teu está travando também, o meu está travando um pouquinho aqui. Patrimônio natural e funciona. Tá. Deu uma travada, não. Voltou. Voltamos. Tá bom. Agora eu que tenho que ir encerrando aqui. Então, as RPPNs são áreas particulares que o proprietário, pode ser um indivíduo, pode ser uma empresa, pode ser um grupo de pessoas, né, que desejando que aquela área seja garantida, preservada em perpetuidade, ele assim registre junto ao ofício, ao cartório, o registro de imóveis, né, e isso fica em perpetuidade. Nós já temos no estado de Santa Catarina, eu não estou atualizado, mas até a época que eu sabia, eram 74 RPPNs, eu acho que já está chegando a 80 ou passou de 80, no estado de Santa Catarina. A menor, com 3 hectares, a menor mesmo tem 1,8 hectares. Olha lá os teus 10 mil metros quadrados ali em Camboriú, né? A menor tem, acho que 1, poucos hectares, mas ela é colada a um outro terreno que também é RPPN. Então, as duas juntas dá um pouco mais de 3 hectares. E a maior, olha só, a maior da empresa florestal Gateados, ela tem 6.380 e poucos hectares lá no município de Campo Belo do Sul, a oeste de Lages. 6.000, maior que vários parques estaduais catarinenses do governo. No Brasil, passou já a tempo de 1.500 propriedades particulares, então,
se alguém chama esses proprietários de loucos, já são quase 2.000 loucos no Brasil, que estão muito felizes. Alguns já venderam suas propriedades, quem comprou assumiu o compromisso de preservar, outros já faleceram, seus descendentes. Então, não tem limite de tamanho. Então, quem souber de alguém que gosta de preservar, né? E, às vezes, a maioria dos nossos morros não tem mais... Olha aí, a maioria das nossas áreas de encosta já não... A própria legislação já impede uma série de ações. Então, dali para preservar de fato, é um pouquinho só a mais, né? É uma oficialização. Não precisa ser o terreno todo, pode ser em parte. Por exemplo, uma grande fazenda lá no Mato Grosso, de centenas de hectares, né? Tem a parte da fazenda e tem a parte que é reserva. Aqui em Santa Catarina, o senhor João Matos, ele tem a fazenda Araucária. Está à venda essa fazenda. Se souber de alguém que queira comprar uma área com Araucária, é uma fazenda... Professor, quantas vezes na Mega Sena eu tenho que ganhar para comprar essa fazenda? Eu ganhei na loteria agora, deixa eu ver, uns 3 mil reais, porque eu não jogo mais, então eu guardo 50 por mês na poupança que eu jogaria, né? Já deu uns 3 mil até agora. Mas dá, a gente joga, esperança é a última que morre, né? A fazenda Araucária é de quase 100 hectares, a metade é RPPN, araucárias fantásticas, gigantescas, né? Estão lá no município de São Joaquim. Então, não tem limite de tamanho, claro que não vão ser 10 metros quadrados, aí eu acho que não, tem que ser no mínimo uns poucos, alguns 1.000 metros quadrados pelo menos, né? Mas pode ser alguma coisa pequena, né? E não tem limite. A maior do Brasil, olha só, é o famoso Sesc Pantanal com 100.000 hectares. Olha a área de Balneário Camboriú, 50 quilômetros quadrados, 5.000 hectares. O Sesc Pantanal é uma RPPN 20 vezes maior que todo o município de Balneário Camboriú. E foi acusada agora de agravar os incêndios no Pantanal, porque lá não pode mais botar fogo, não tem mais gado, e aí tem muita matéria orgânica. O fogo todo começou fora da RPPN, lá dentro, né? Então, são essas coisas que... Bom, é isso aí então, espero ter contribuído com alguma coisa, né? Dani, acho que para nós, para mim, né, pessoalmente, para a Comprema, acho que o senhor contribui agora e sempre nos seus textos, na sua fala, nas suas, né, nos seus áudios, nos seus artigos. Para nós é um grande prazer, é um grande ensinamento, é um grande mestre realmente a seguir. A gente tem muito a agradecer ao senhor. E tudo que o senhor falou aqui, eu fui anotando, Dani ali também, a gente vai estudar, né, Dani? Com certeza. É para fazer uma prova depois, vocês aprenderam. É um prazer ouvir, né, uma pessoa que direta e indiretamente inspirou, né, esse nosso anseio de criar a associação. Que bom, parabéns para você. O senhor e seus colegas lá, quando criaram a Caprena começaram a atuar em Santa Catarina, vocês inspiraram muita gente, e nós fazemos parte desse grupo. Que bom, isso é animador. E como a Patrícia disse, é um prazer ouvir, né, uma pessoa como o senhor com tanta vivência e dividir essa experiência, né, dividir o seu ponto de vista, dividir essa experiência. E nós agradecemos de coração. Tá ok. Foi um grande prazer. E fica o convite, seja num micro-ônibus, seja no ônibus, seja numa van, seja numa Kombi. A hora que vocês quiserem organizar um grupo e vir conhecer aqui a nossa RPPN, está à disposição. E também, se quiser aproveitar e dar um... Professor, fala o nome da RPPN ali para o pessoal. É Bugerkopf. Deixa eu tentar escrever aqui. B-U-G... Agora, com essa coisa da pandemia, está aberto, professor, pelo menos para pequenos grupos? Desde que todo mundo possa ficar longe, né? Principalmente do idoso aqui, não ficar muito perto, né? Não sei se vai dar para ler aqui, ó. Depois a gente vou colocar no chat aqui. Uhum. Eu achei uma lista dos... O nome vem do alemão, né? Kopf é cabeça. Buger é uma germanização da palavra bugre, cabeça de bugre, que é o nome do morro onde está a RPPN,
que os antigos sempre, os colonizadores alemães, então homenageiam ao mesmo tempo os primitivos habitantes da cidade, da região, e homenageia também os colonos. Então fica o convite, ou daqui a alguns meses vem a vacina, tudo isso, fica mais tranquilo também, né? Já que esperamos tanto tempo, não custa esperar mais um pouquinho para vir a vacina. Nem é para nós também, é para o pessoal saber, mas eu penso que a gente tem que cuidar, né? Não é uma brincadeira essa pandemia e qualquer... Eu quero viver até os 100 anos e quero que todo mundo viva também até... Estou sozinho aqui, mas a máscara está aqui assim que eu sair daqui. Sim. Professor, gratidão muito. A gente vai entrar ainda em contato com o senhor, porque o senhor tem também a questão da reserva, que a gente também, ali do Parque Nacional, aliás. Isso. Está aí conversando também. E agradecer e colocar também a nossa associação à sua disposição, à disposição da Caprena e de todo mundo aí também. Muito obrigado, eu agradeço também, tá bom? Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite para todos. Então, vamos encerrando aqui a nossa live, nossa transmissão. Um abraço. Abraço.